prazer que nós, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, da Diretoria de Educação Infantil, da Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino, da Subsecretaria de Educação Básica, estamos aqui hoje reunidos para falar com vocês, para trocar experiências, para, na verdade, acolher todos vocês, mediante, a escolha do livro didático para a educação infantil no PNLD 2022. É com muito prazer, é com muita alegria que a Gerência de Políticas de Leitura acolhe no seu canal, então, esse diálogo, essa conversa a respeito dessa escolha do livro didático para a educação infantil. E não podia deixar de ser, quando a gente está recebendo nossos colegas da Secretaria de Estado de Educação, que trabalham com crianças, que trabalham, com bebês, sem falar um pouquinho, sem trazer um pouquinho a questão da poeticidade. E está conosco aqui, mesmo de férias, conosco também a diretora, da DIF, da Diretoria de Educação Infantil, a Andréia Martinez. Andréia, aproveitando esse cenário maravilhoso seu aí, esse sol lindo, lindo, para mim eu gosto, é centro-oeste, certamente próximo a Brasília, porque o cenário, aí é um cenário de árvores retorcidas, bem típicas do nosso Cerrado. E então vou partilhar com você uma lição de biologia. Essa lição de biologia é do nosso poeta Ricardo Azevedo, que está num livro chamado Com Sol e Sons. Muito interessante, é uma coedição latino-americana que tem poesias de brasileiros e de todos os países da América Latina. Então, vamos lá, Andréia, para você e para os nossos colegas que também estão aqui, diante de um sol de agosto, bem agostino, o poema Lição de Biologia. Eu plantei, Andréia, um pé de amor. No fundo da minha vida, a semente foi brotando, igualzinho a essas árvores aí do nosso cerrado. A semente foi brotando, primeiro criou raiz, de raiz nasceu o broto, do broto nasceu o caule, do caule nasceu o galho, do galho nasceu a folha, da folha nasceu a flor, e da flor nasceu o fruto. E o fruto que era verde, depressa ficou maduro. E com ele, Andréia, com o fruto eu fiz um doce, que eu dei para você provar, que eu dei para você querer, que eu dei para você gostar. É esse fruto, é esse partilhar, é esse compartilhar que a gente acolhe nossos professores, nossos educadores, que acolhem as nossas crianças, que preparam o seu doce, que preparam o seu alimento espiritual, intelectual, e dá para ele provar, para ele recriar, para ele reelaborar. Conosco, então, Andréia Martinez, da Educação Infantil. Nossa, que recepção! Sônia, muito obrigada, por suas palavras, por me receber assim, de uma forma tão calorosa, não só a mim, mas a todas e todos os que estão nos assistindo, Bom, gente, como a Sônia falou, de fato, eu estou de férias, mas a gente precisava conversar hoje, sobre o PNLD. E aí eu abri mão de alguns minutinhos para estar com vocês nessa manhã. E sim, eu estou pertinho do Distrito Federal, em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, que é um lugar assim que eu amo, assim, é um lugar que me energiza. E não me preparei com uma poesia tão linda como a Sônia, mas me preparei com esse cenário. E recebo vocês com esse céu azul lindo daqui de Alto Paraíso, com essas árvores retorcidas, com essa natureza exuberante do Cerrado. E recebo a cada um de vocês que está conosco nessa manhã, nessa conversa que nós vamos realizar. Então, era necessário realizarmos esse encontro para que pudéssemos realizar esse diálogo
E é uma ação, como a Sônia já falou, da Diretoria de Educação Infantil, juntamente, né, com a GPLEI, que cuida exatamente dessa política, né, da questão do livro didáticos e outras políticas também que envolvem o livro e tudo mais. E hoje a gente vai falar especificamente do PNLD 2022, né, 2020/2022. E, mais uma vez, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã e a gente poder conversar sobre esse assunto que eu já tenho acompanhado algumas discussões, principalmente nas redes sociais, recebido alguns e-mails, algumas mensagens. As pessoas estão cheias de dúvidas e por isso é necessário a gente conversar sobre essa política tão importante. Mas, para a gente continuar com toda essa beleza, né, seguindo um poema, esse cenário do Cerrado atrás de mim, quero convidar a Ana Neila Torquato para fazer uma acolhida a cada um de vocês que está conosco nessa manhã. Professora, a senhora está sem som. Bom dia, me escutam agora? Pois bem, eu estava falando com vocês que Eduardo Galeano nos diz que nós somos feitos de histórias. E eu penso mesmo que as histórias e as memórias que vêm dessas histórias, elas nos constituem e nos ajudam a tomar decisões. E pensando nisso, eu me lembrei da minha infância e da minha professora. Certo dia, quando eu era pequena, a minha professora chegou à escola debaixo de uma grande chuva. E ela trazia consigo um guarda-chuva. Mas não era um guarda-chuva qualquer. Era um guarda-chuva grande. Grande mesmo. Grande assim. Não. Maior ainda. Era um guarda-chuva imenso. E era um guarda-chuva colorido. Colorido como esse. Mas parecia uma caixa de giz de cera. A professora, então, entrou na classe, colocou o guarda-chuva em um canto e ele ficou lá, nesse canto, escorrendo toda a água que havia carregado. Eu não me aguentei de curiosidade e fui até lá, ver o guarda-chuva da professora bem de perto. Cheguei, olhei de novo, olhei de um lado, olhei do outro e fiquei pensando mesmo o que cabia naquele guarda-chuva. É claro que cabia a minha professora, afinal de contas, o guarda-chuva era dela. Mas cabia a mim também. E eu amei passear embaixo daquele guarda-chuva colorido. Eu e os meus colegas. Porque a professora carregava um, depois ela carregava outros. A minha professora sabia mesmo como dividir as coisas com cada um de nós. E querem saber o que mais cabia no guarda-chuva da minha professora? Ah, cabia lápis de cor, giz de cera, papel colorido, cola, tesoura e massinha. Ai, cabia tanta massinha e aquilo era tão divertido. E cabiam também as histórias. Histórias de fadas, de bruxas, de bicho, de lobo mau, de castelo, histórias de gente como a gente. Cabiam histórias inventadas, histórias de verdade, as histórias que tinham letras e as que não tinham. Cabia também um lanche gostoso. Suco, pão com queijo, pão de queijo, uva passa, bolo de cenoura, bolo de laranja. Ai, gente, que delícia aquele guarda-chuva. No guarda-chuva da minha professora, ai, cabia também um parquinho, um tanque de areia, um escorregador, trepa-trepa, árvore, sol.
cabia também a chuva, que queria entrar, mas essa o guarda-chuva não deixava. Cabia muita coisa no guarda-chuva da minha professora. Cabia gente chorando, querendo mãe. Cabia gente querendo o brinquedo do outro. E ela falava para esperar que o outro ia emprestar. E cabia gente se jogando no chão de tanta raiva. E ela dizendo, calma, que a raiva ia encontrar o seu lugar. O guarda-chuva da minha professora cabia a minha escola inteirinha e ainda sobrava lugar para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos e até para minha avó. No guarda-chuva da minha querida professora cabia o mundo inteiro, ida e volta. Essa história que eu acabei de contar para vocês foi uma adaptação da história que está nesse livro aqui, ó. É um livro da Januária Cristina Alves e se chama O Guarda-Chuva da Minha Professora. O Guarda-Chuva da Professora, da Mercúrio Jovem, editora. E eu trouxe essa história para que nós possamos refletir um pouco sobre que memórias afetivas nós, como profissionais da educação infantil, como professores da infância, queremos criar junto com as nossas crianças. E, enfim, o que nós, como professores da infância, queremos carregar no nosso guarda-chuva. Eu torço que essa manhã seja uma manhã produtiva, esclarecedora e que juntos, como profissionais que somos, a gente consiga encontrar o melhor caminho. Tá bom? Um grande abraço para vocês e bom dia. Andréia, você está sem som. Então, acabei de perceber isso e já liguei. Que bom te ouvir, Ana Neila, começar esse nosso encontro, essa nossa conversa com as suas palavras, com esse poema, né, com essa acolhida tão linda. Com uma leitura, né, com um livro, porque hoje vamos conversar aqui justamente sobre essa política que envolve os livros. Gente, eu peço de antemão desculpa a vocês que eu estou do lado de uma obra. Então, assim, estou na Chapada e aí era ótimo ouvir o som dos passarinhos. Mas, como eu estou do lado de uma obra, pode ser que em alguns momentos vocês ouçam martelo batendo, furadeira funcionando e outros materiais de construção, né? E aí eu vou iniciar a minha fala com vocês e eu peço que coloque aí a nossa apresentação, né, para a gente começar essa nossa conversa, né, esse nosso bate-papo nessa manhã. Podem colocar? Pronto. Então, nós estamos aqui nessa manhã, como eu falei para vocês no cursinho, que é uma ação da DISPRE, né? Que é a Diretoria de Serviços e Projetos Especiais de Ensino, por meio da GPLEI, que é a Gerência de Políticas de Leitura, conjuntamente em parceria com a Diretoria de Educação Infantil, que é a DINF, porque agora a gente vai estar falando especificamente dessa escolha, né, do PNLD 2022 para a educação infantil, né? E aí a gente vai fazer essa conversa essa manhã. Pode passar. Já foi, né? Aí a apresentação para vocês da pauta, né? Os participantes, pode ir. Pode ir. Isso, orientações importantes sobre, né, o PNLD de 2022, Educação Infantil. Pode passar. Bom, o Programa Nacional de Livro e do Material Didático, PNLD,
É uma política pública destinada a avaliar e a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa, de forma sistemática, regular e gratuita. As escolas públicas de educação básica da rede federal, estadual, municipal e distrital, e também as instituições educacionais parceiras que ofertam educação infantil no Distrito Federal. Bom, fazendo essa introdução, né, para a gente conhecer do que a gente está falando, né? A gente está falando de uma política nacional do livro e do material didático. Anteriormente, há uma década atrás, essa política ela era voltada para o ensino fundamental e houve uma grande luta para incluir também, ou seja, para ela ser ampliada para toda a educação básica e assim incluir também a educação infantil e o ensino médio. Então, é uma política que envolve toda a educação básica e tem a sua importância porque é por meio dessa política, né, que o governo federal, como eu acabei de ler para vocês, faz uma pesquisa, uma avaliação, compra e distribui essas obras literárias, né, das mais diversas especificações, né, sendo didáticas, literárias, informativas, dicionários, né, livros de literatura. Então, é por meio dessa política que é disponibilizado todos esses materiais, né, material de apoio para as nossas crianças e para os nossos professores. Então, é uma política importante e a gente tem que valorizar essa política, reconhecer a existência dela e a importância da educação infantil fazer parte dessa política, né? Porque a educação infantil também é educação básica, né? A primeira etapa da educação básica. E aí, a gente tem agora uma discussão específica sobre esse edital do PNLD de 2022, que ele traz 3 objetos. Né? A gente tem um objeto 1, que trata, sim, do livro didático, tem o objeto 2, que trata das obras de literatura, e tem o objeto 3, que são outros materiais complementares, né? Obras pedagógicas. Nesse momento atual, estamos vivenciando a primeira etapa, e nessa primeira etapa de escolha, não está inserida neste momento o objeto 2, ou seja, a escolha de obras literárias. Está envolvido o objeto 1, que é os livros didáticos, e o objeto 3, que são, né, materiais pedagógicos, materiais complementares. Então, é importante a gente entender esse contexto, né, tanto da política, né, do PNLD, de uma forma geral, como esse edital específico que a gente está dando agora, né? E aí, para dar continuidade na nossa conversa, eu quero fazer uma ilustração para vocês. Para quem já me conhece, sabe que eu estou vivendo uma fase da minha vida que, onde eu encontro oportunidade, eu quero falar dos meus netos, porque eu sou vó recente, né? Pouco mais de um ano que eu me tornei avó. Então, qualquer oportunidade, ainda mais que eu sou da educação infantil, então falar de bebê, passada, né? Então, eu vou falar um pouquinho dos meus netos para vocês essa manhã e eu vou fazer uma ilustração. A minha filha, quando ela... Deixa eu fechar isso aqui. Engravidou da Aurora, eu tenho 2 netos. A Aurora, com 1 ano e 20 dias, e o Martim, que exatamente hoje está completando 2 meses de nascimento. Então, quando a minha filha engravidou da Aurora, ela estudou muito, né? Eu acho que ela puxou alguém, porque eu também gosto de ficar estudando. E aí ela estudou muita coisa sobre a gestação, sobre a maternidade, né? E aí ela se encantou com o quarto montessoriano. E ela montou o quarto da Aurora
todo montessoriano. E claro que o do Martim também é do mesmo jeito. Então, o que isso implica? Que a cama é na altura da criança, a estante com os livros é ao alcance das mãos dela, os brinquedos, as estantes são tudo ao alcance dela, a cômoda, o guarda-roupa, as gavetas estão tudo lá ao alcance dela. No começo, ótimo, né? Mas aí a Aurora começou a engatinhar. E quando ela começou a engatinhar, ela descobriu as gavetas da cômoda e do guarda-roupa. E ela abria essas gavetas e espalhava tudo pelo quarto. E aí a gente foi conversar sobre isso, né? E a minha filha falou assim: nossa, mãe, é maravilhoso ter um quarto em que é pensado para a criança, né? Pensando ali na locomoção dela, nas mentais dela, mas dá muito trabalho. Agora que a Aurora está engateando e agora que ela está andando, e ela espalha tudo da gaveta e tudo mais, e ela falou assim: seria muito mais fácil se eu colocasse tudo no alto, tudo fechado, tudo livre do alcance dela. Mas eu estaria privando a minha filha de ela mesma perceber o quarto dela, a organização desse quarto, a importância desse espaço, e ela fazer as suas escolhas e regular o seu próprio comportamento, porque eu é que estaria regulando o comportamento dela, e não ela que ia ter autonomia para fazer as suas escolhas e regular o seu comportamento. E aí, essa semana, quando a gente estava se organizando para esse encontro, eu lembrei dessa conversa que eu tive com a minha filha. E eu pensei assim, para algumas pessoas, elas podem pensar assim, seria muito mais fácil para a educação infantil não ter escolha do livro didático. Mas a gente estaria tirando a oportunidade de ampliar o debate sobre esse livro, um debate qualificado, fundamentado, refletido, realmente debatido, retirando o professor a autonomia. Porque outros estariam fazendo a escolha do professor. Então, o que vai acontecer do dia 16 ao dia 30 de agosto? Aliás, antes disso, do dia 16 ao dia 30 de agosto. As escolas vão precisar se reunir com os seus professores, com seus profissionais da educação. E ninguém melhor do que vocês para fazer esse debate, porque vocês que atuam na educação infantil fizeram o curso de pedagogia, vocês estudaram sobre as crianças e suas infâncias, vocês estudaram sobre o que é uma educação infantil, vocês estudaram sobre o que é o currículo da educação infantil, vocês estudaram os documentos, os normativos que regem a educação infantil do nosso país. Então, vocês são as pessoas qualificadas para fazer esse debate no espaço educativo da unidade escolar de vocês, seja pública ou parceira, para vocês conversar sobre o que é o livro didático e o que representa o livro didático na educação infantil, fundamentado em tudo isso que eu acabei de falar, fundamentado na concepção de criança que nós temos hoje e que os nossos documentos orientadores trazem, fundamentado na concepção de educação infantil e tudo mais que eu falei para vocês. Então, é uma autonomia de cada profissional da educação. Mas é claro que essa escolha ela não é feita de forma individual. É uma escolha feita de forma individual que reflete o coletivo dessa unidade escolar pública ou parceira. Ou seja, vocês vão ter que se reunir ao longo dessas 2 próximas semanas, né? E aí talvez vocês estejam pensando, nossa, mas que hora que a gente vai se reunir? É tão corrido,
os nossos momentos de coordenação, ainda mais agora que a gente está voltando para o presencial, como é que vai ser isso? É uma política federal. Então, o governo federal tinha um cronograma, e a gente voltou agora, e a gente precisa conciliar, né, as nossas ações com esse cronograma do governo federal, né? E eu ressalto mais uma vez a importância de vocês assumirem essa autonomia de vocês. Essa autonomia está sendo dada a vocês. Eu tenho acompanhado já alguns dias, né, e como eu falei para vocês no começo, que eu tenho recebido mensagens, né, nas minhas redes sociais, que são minhas particulares, pessoais, não é da DINF, né? E as pessoas já questionando, argumentando e falando, e eu me calei, né? Fiquei, vamos deixar para sexta-feira para a gente conversar sobre isso. Mas eu acredito que muitas escolas já tenham percebido esse movimento e já iniciou esse processo de reflexão sobre a escolha do livro didático e o diálogo com a educação infantil. Acredito eu que algumas escolas já estejam fazendo isso. As que não estão fazendo, temos aí 2 semanas para fazer. Então, vocês vão ter que se reunir para estudar, né, ampliar o conhecimento de vocês sobre criança, infância, educação infantil, currículo, diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, base nacional comum curricular, e o nosso currículo em movimento do Distrito Federal da Educação Infantil, né? Então, é um momento de estudo, é um momento de reflexão, é um momento de debate, é um momento de discussão franca, sincera, aberta, sensível e respeitosa à escuta e à fala do outro, em que cada um vai se posicionar na sua unidade escolar, pública ou parceira. Cada um vai ter a oportunidade de falar o que pensa sobre essa escolha, né? Então, é uma oportunidade única que está sendo colocada na mão de vocês, né? Então, é um momento de estudo, de reflexão, de debate e de escolhas. E é preciso fazer uma escolha com muita firmeza naquilo que você acredita. Não tem como, hoje, nós, profissionais da educação, que tem toda uma trajetória na educação infantil, todo um estudo na educação infantil, toda uma reflexão na educação infantil, vir com o discurso de mas eu vou escolher, eu vou fazer uma escolha X, e se as famílias falarem algo que forem contra a escolha que eu fiz? Mas e se a gente faz uma escolha X e aí o vizinho da criança que faz parte da minha turma, a escola dele escolheu outra coisa e a família vem argumentar? Eu acabei de falar para vocês. É o momento de vocês, enquanto profissionais da educação infantil, que tem uma trajetória de estudo, de vivência dessa realidade, nessa etapa da educação básica, estudar, debater, conversar, argumentar, discutir e fazer escolhas, se posicionar. E quando vir alguém questionar a escolha que você fez, você ter argumentos para falar com a família ou com qualquer pessoa que seja. Porque você é o profissional que estudou a infância, que estudou a criança, que estudou a educação infantil. Se não estudou na faculdade, fez um curso de especialização. Se não fez um curso de especialização, na EAP tem vários cursos que é ofertado todos os anos para discutir o currículo da educação infantil, a organização do trabalho pedagógico na educação infantil. Então, não quer fazer na EAP? Tem vários cursos à distância que também pode ser feito. E, além disso, a coordenação pedagógica é um espaço de formação continuada.
continuamente, em que a gente pode sim estudar, reservar, a gente precisa reservar um tempo para estudar, né? A gente também precisa pensar sobre isso. Nossa, mas é tão corrida a coordenação pedagógica que eu não tenho tempo para estudar. Precisamos priorizar o momento de estudo. Precisamos priorizar o momento de debate, de discussão, de reflexão, de argumentação nas nossas unidades escolares, públicas ou parceiras, né? Então, essa escolha vai ser feita por vocês. Vocês vão fazer uma reunião, uma assembleia, vão argumentar, até, e vai ter um momento de votação e vocês vão fazer essa escolha. E essa escolha tem que ser, como eu já falei, firme, né? E tem que ser uma escolha fundamentada na criança, na infância, nos documentos que norteiam a educação infantil, entendeu? Então, é essencial esse momento. Então, talvez algumas escolas estejam pensando assim, eu não vou fazer escolha nenhuma. O que vai acontecer? Se você não entrar lá no sistema, né, e fazer a sua escolha positiva ou negativa, enfim, eu quero o livro didático, eu não quero o livro didático, não sei, né, escolha que o coletivo da unidade escolar vai fazer. Fundamentado, né, que eu acabei de falar, fundamentado em tudo isso que eu acabei de falar. Vocês, se não fizer essa escolha no sistema, o que o MEC, o FNDE vai entender? Vai ver essa escola teve algum problema, não conseguiu, né, fazer a escolha, para ela não ficar sem, a gente vai mandar o que tiver aqui para ela. E aí, quando chegar no final do ano e você receber o livro, aí vai falar assim, nossa, mas eu não escolhi nenhum livro. Por que está chegando? Porque você não fez uma escolha. Você precisa entrar no sistema e fazer a escolha, positiva ou negativa, eu quero ou não quero, e justificar essa escolha. Se você é um profissional que estuda, que conhece a educação infantil, que está fundamentado nos documentos norteadores, você vai ter, sim, meios de argumentar, de justificar a escolha que você fez, né? Então, assim, uma coisa que eu achei, volto aqui à ilustração que eu fiz em relação a Aurora, né? A organização do quarto dela. Então, é uma organização do quarto dela, que ao longo das semanas, dos dias que ela vai vivenciando, das vozes, né, das palavras que a gente vai falando para ela, das reflexões que vão sendo provocadas a ela vai pensar sobre a organização do quarto dela. E a mesma coisa são vocês, profissionais da educação, que atuam na educação infantil. Vocês vão pensar na organização desse espaço educativo, não enfim, esse espaço educativo, né, não doméstico, isso que eu queria dizer, pensado para a criança. É uma autonomia de cada um dos professores. Muitas vezes a gente ouve os professores falarem assim, nossa, mas a gente não tem oportunidade de escuta, de fala, né? A gente não é... E agora é o momento de vocês se manifestarem, de vocês se posicionarem, né? De vocês fazerem a escuta de vocês. Está sendo dada essa oportunidade de fala a vocês. Então, eu reforço mais uma vez, não é uma escolha individualizada, né? De professor X, Y, Z. É uma escolha que representa o coletivo daquela unidade escolar, pública ou parceira. E aí, toda aquela escola, se optar por não receber o livro didático, ela não vai receber. Se toda a escola optar por receber o livro didático, ela vai receber e vai escolher o livro didático de acordo com os critérios, né, que ela percebeu que dialoga com a educação infantil. E aí, pode voltar aqui um pouquinho os slides aqui? Não, passa para frente. Passa para frente. Aí. Então, se a gente faz, como eu falei,
querer ou não querer, né, a gente precisa estar muito bem fundamentado para fazer essa escolha, né? E aí, se resolveu aderir ou não, né, ao livro didático e ao objeto 3, que são, eu toda vez eu esqueço, são outras pedagógicas, né, e mais complementares, essa escolha vai ser feita pensando, né, para eu fazer uma escolha, eu preciso ter critérios. E qual o critério que a gente segue na educação infantil? Não basta pegar o livro na capa e tá lá escrito, de acordo com a BNCC. Às vezes isso só está escrito na capa. Você precisa ver de fato se ele está, né? Então, você vai refletir sobre um didático, o que representa o livro didático na educação infantil, o que você acha que está de acordo ou não com a educação infantil, e você vai seguir isso que está aí nesse quadro. Os princípios ético-políticos e estéticos que estão lá nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, os 6 direitos de aprendizagem. Será que o livro didático ele oportuniza que a criança participe, explore, brinque, né? Esse processo de conhecer-se, e eu não estou conseguindo olhar aqui os outros, mas enfim, vocês sabem, né? Os 6 direitos de aprendizagem. Envolve os 5 campos de experiência, o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimento, traços, sons, cores e formas, fala, pensamento e imaginação, né? Espaços, tempos, transformações e tal. Envolve tudo isso, envolve de fato uma educação integral, promove esse processo de educação integral da criança, considera o eixo integrador da educação infantil, aqui no caso do nosso currículo em movimento, né? Porque quando a gente pega a BNCC e as diretrizes, é um eixo que estrutura a prática pedagógica, né? Em relação ao nosso currículo, é um eixo integrador dessa prática pedagógica. Que interações envolvem isso, envolve a questão do cuidar e do educar as crianças. Passa o próximo slide. E aí eu preciso refletir sobre os períodos da infância, né? Esses períodos da infância. Então, assim, quando eu olho para os bebês, tem as suas especificidades. Quando eu olho para a criança bem pequena, tem as suas especificidades. Quando eu olho para a criança pequena, também tem as suas especificidades. Se esse contempla as especificidades de cada um desses períodos da infância, então eu preciso pensar sobre essas questões. E aí, põe aqueles slides das perguntas. Bom, e aí, né, para finalizar aqui, eu deixo alguns pontos de reflexão da escolha dos objetos, né? Então, eu reforço mais uma vez. Neste momento, a escolha do objeto 1, que é o livro didático, e o objeto 3, que são esses materiais complementares, obras pedagógicas. O objeto 2, que é o livro literário, vai ser feita uma escolha em outro momento. Então, agora a gente está conversando sobre o objeto 1 e o objeto 3. E aí a gente, para finalizar, traz alguns pontos para a gente refletir sobre esse momento que vocês vão ter na escola de vocês de debate, de discussão, de escolha, de se posicionar, né? Assumir a autonomia que está sendo dada a vocês. Né? Então, assim, os objetivos de escolha respeitam a identidade da educação infantil? Os objetos, né? Os objetos de escolha, que é o objeto 1 e o objeto 3, que eu falei para vocês. Os objetos de escolha respeitam a identidade da educação infantil? São coerentes com diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil? As obras respeitam e contemplam os direitos de aprendizagem e desenvolvimento
que trazem a BNC contemplam a organização curricular da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, porque assim a gente não pode fazer referência só às diretrizes da BCC, tem um currículo, né? E a gente precisa olhar para o nosso currículo, compreender esse currículo, estudar esse currículo, conhecê-lo, né? Estão de acordo com o currículo do Distrito Federal, no caso da educação infantil, favorece a autonomia dos professores da educação infantil, isso é um ponto importantíssimo, né? Como eu acabei de falar em relação à organização do Quarto da Aurora, né? É uma organização de vocês. Vocês são organizadores do espaço social educativo na educação infantil, os profissionais da educação, né? Então tem autonomia da criança, mas tem autonomia também. Então, é preciso considerar isso. Eles têm como objetivo a centralidade na criança, atuante e protagonista em seu processo educativo, e a diversidade e singularidade das infâncias, do território, né? E eu comecei aqui falando, comecei e continuei o tempo todo, né? O cenário não mudou, continuo aqui no mesmo lugar, falando sobre esse cerrado lindo e maravilhoso, né? Então, quando vocês forem escolher o livro didático, também é preciso pensar sobre essa questão do território. Será que abarca o território, essas questões regionais da criança, né? Da sua comunidade? Então, isso, gente, é uma reflexão que vai partir de cada coletivo, de cada unidade escolar. E aí, fico o convite, né, para vocês. Mais uma vez eu reforço que a educação infantil está presente no PNLD, é importantíssimo. Vem firmando mais uma vez a importância da primeira etapa da educação básica, né? E importantíssimo também a autonomia que está sendo dada a cada um dos profissionais da educação que atuam na educação infantil. Então, se apropriem dessa oportunidade que está sendo dada, né, de fazer as escolhas, de se posicionar, né, de exercer a sua autonomia. E finalizo aqui minha fala e passo para a Sônia, que eu já falei demais. Empolgante, né? O tema é empolgante, o assunto é empolgante. E eu queria retomar, então, Andréia, alguns aspectos em relação ao Programa Nacional do Livro. Então, assim, a gente sabe que o PNLD, antigamente, inclusive, o nome era Programa Nacional do Livro Didático, agora é Programa Nacional do Livro e Material Didático, até porque vocês estão observando que não se trata mais especificamente e unicamente da escolha do livro didático, mas toda a política pública tem se transformado e tem se aperfeiçoado. Esse programa ele nasce em 1937 e ao longo do processo ele tem sido avaliado, reavaliado, e a gente sabe que existem avanços e recuos, mas o fato é que se pensou, né, essa política pública também passou a ser pensada para essa etapa da educação, que é a etapa da educação infantil. A gente tem que compreender toda a política pública dentro deste contexto. Eu vou pedir para a Roseni colocar um slide, só um pouquinho para a gente refletir, né, de que todo o escopo dessa política pública, todo o escopo ele é pedagógico. E os livros são avaliados, os livros são pensados, né, de acordo com alguns critérios. E os critérios normativos hoje, né, na atualidade, é a Base Nacional Comum Curricular. E isso é feito em relação a todas as etapas, né, da educação básica. Recentemente, nós tivemos exatamente as escolhas do objeto 1 e do objeto 2 do ensino médio, né, que são diferentes objetos, inclusive tem a previsão de escolha de objetos digitais. Nesse momento, para a educação infantil, está sendo, então, pensado, né, na escolha
de 3 objetos, mas especificamente essa escolha agora é do objeto 1, obras didáticas, e objeto 3, que é, na verdade, os chamados, teoricamente, de guias de alfabetização, voltados exclusivamente para os professores da educação, né, da educação infantil. Eu gostaria, Roseni, por favor, só coloca o nosso primeiro slide. E então a gente tem que pensar o seguinte: toda essa política pública, desde a educação infantil até o ensino médio, ela é pensada de acordo com a autonomia da unidade escolar, a autonomia do professor. Então a gente tem que verificar, né, o seguinte: seja para a educação infantil, seja para os anos iniciais, seja para os anos finais ou ensino médio, o que acontece com relação ao Programa Nacional? Qual é a essência do Programa Nacional do Livro Didático? Ele respeita, ele valoriza o chão da escola. Ele busca compreender, tá certo, que é numa dimensão continental. Esses livros, eles são escolhidos, eles são avaliados para atender a todo o Brasil, aos grandes municípios, aos pequenos municípios. Mas o programa, ele prevê que todas as escolas de educação básica das redes federal, estadual, municipal, distrital, instituições comunitárias, confessionais, filantrópicas, sem fins lucrativos, como a Andréia também já tinha colocado no slide dela. Esse dado é da resolução número 12, né, de 2020, do FNDE, em que a gente tem, então, de que essas obras elas são destinadas para toda a educação básica. Elas são destinadas para todas as crianças, adolescentes, jovens que frequentam a rede pública de ensino. Contudo, a escola, ela é o grande centro, né, de discussão, de trabalho colaborativo. E, a partir, né, da nova nomenclatura do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, que passou então a chamar material didático também, pensou-se numa concepção de trabalho colaborativo envolvendo pais, gestores, a escola, toda a rede de ensino e principalmente a autonomia também da família. Então, esse material também pensado para a educação infantil leva em consideração as famílias e a intencionalidade pedagógica, né, que existe por detrás desses materiais. Então, eles são, na verdade, mais um recurso, mais uma alternativa que o professor pode ou não escolher, optar por receber ou não. Então, é preciso que fique claro que em qualquer etapa, não só para a educação infantil, o programa ele abre para que a unidade escolar, a Andréia mencionou isso, ela frisou muito isso, que a partir das nossas diretrizes curriculares, né, a partir do nosso currículo, do currículo da Secretaria de Educação Básica, todas as etapas vão, né, pensar, refletir, analisar, estudar os nossos documentos norteadores para dizer: eu quero receber ou não essa obra didática. Lembrando que o programa, né, no caso da educação infantil, ele prevê 3 objetos, e a Andréia também mencionou isso. O objeto 2 é específico para a literatura, e inclusive vocês fizeram essa escolha já em 2019 e receberam essas obras em 2020. Nesse momento, nessa escolha, a gente reitera, trata-se então de obras aprovadas em três subgrupos, vamos assim dizer, em 3 grupos, que são obras para creche, destinadas exclusivamente para o professor, que vai atender essas crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, e aí as meninas vão falar especificamente já para vocês e mostrar isso na parte técnica, né? As obras para pré-escola, que aí tem obras tanto destinadas para o professor, para o educador, quanto para as crianças, e as obras voltadas exclusivamente, também chamadas pedagógicas ou guias de alfabetização, que é só exclusivamente para professores da pré-escola, tá certo? Então, sobre esses materiais
é que as meninas vão apresentar a partir de agora para vocês. Mas nós queremos reiterar que o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, desde o seu nascedouro, ele tem como respeito a autonomia, a diversidade, o chão da escola. E ele busca dar, então, a essa escola, né, as opções de fazerem ou não, mas justificando, como a Andréia colocou, a partir do seu horizonte de experiência, professor, a partir dos seus estudos, a partir do currículo, a partir das diretrizes, a partir do Plano Nacional de Alfabetização, né? Que esse material da educação infantil foi pensado, o que cabe para a nossa escola? O que cabe para o chão da sua escola? O que cabe, então, professor, né, na coletividade, de forma colaborativa, de forma, né, responsável que vocês sempre assumiram, né, observando, então, os campos, né, voltados para a criança, para, né, essa criança de 0, então, aos 5 anos e 11 meses de idade, o que é que eu quero, o que eu penso, o que a minha escola escolhe. Então, nós teremos todas essas opções, né, dentro do sistema PDDE interativo /CIMEC, que as meninas vão apresentar para vocês, tentar tirar as dúvidas quanto a isso. A gente já sabe que vocês já o fizeram, né, lá em 2019, a escolha dos livros literários e a escolha de material também para professor, mas pode ser que muitos de vocês tenham essas dúvidas. A gente queria reiterar, né, que foi corrigido aí o link do formulário, né, que está na descrição do vídeo, para que vocês possam, então, preencher a lista de presença. A gente pede desculpas, houve um probleminha aí, né, mas já foi corrigido, então vocês poderão, então, preencher. E a gente, então, vai apresentar agora, gente, a parte técnica, né, o formulário foi corrigido, né, então vocês poderão, então, fazer esse novo preenchimento, tá, e preencher aí o formulário. E, no final, a gente vai abrir para as perguntas. A gente já está observando, vocês estão colocando no chat. E aí, então, a Andréia, a equipe da DINF e nós também, da equipe da Gerência de Políticas de Leitura e Mídias Educacionais, vamos, então, tentar, nos últimos 15 minutos aqui do nosso encontro, né, de hoje, tirar as dúvidas, esclarecer as dúvidas de vocês. Mas agora, nesse momento, eu convido todos vocês para conhecerem como é que é essa plataforma do PDDE Interativo, CIMEC, como é que nós acessamos, onde está o guia, para que a gente possa se orientar melhor e aí, então, definimos, né, o que é melhor para a nossa escola. Então, até breve. Bom, a Andréia, já ia até pedir para a Andréia entrar, né, Andréia? Tinha uma pergunta, tinha um comentário, Andréia, específico aqui no chat para a DINF, né? Não sei se você chegou a olhar, a ver ou não. Tá sem som, Andréia. Você ia falar mais alguma coisa, Sônia? Não, era sobre isso. Se você viu que tinha, né, no chat uma pergunta específica para vocês, em relação a manifestar-se, né, a DINF manifestar-se. Ah, tá. Na verdade, eu acho que você se manifestou no início, na minha opinião, mas enfim. Eu não vi essa pergunta, não. Eu vi várias outras perguntas, né? Eu também, Carol, estou recebendo perguntas nesse sentido, né? Eu acho que a gente tem aqui 3 situações, né? Se a escola não entrar no sistema, ela vai receber um livro aleatório. Isso. E muito provavelmente ela vai deixar esse livro encostado em algum lugar. E como você bem falou, né, Carol, a gente vai estar aí gastando o dinheiro público de uma forma muito, enfim, né? Então, essa é a primeira situação. Se a escola não entrar no sistema, ela vai receber um livro aleatório. Quando ela entra no sistema, ela tem 2 opções, entre várias que a Carol exemplificou, né? Mas, assim, tem a opção de não querer o objeto 1
e o objeto 3. Tem essa opção, sim, é autonomia de vocês, como eu falei muitas vezes, né? É autonomia de vocês. Então, vocês têm essa autonomia de entrar no sistema e fazer essa escolha e colocar lá apta, né? Demonstrando essa escolha que vocês fizeram. Agora, se vocês chegarem à conclusão que vocês querem um livro didático, aí sim, vocês vão entrar lá onde a Carol falou, para vocês conhecerem a obra, né? Para vocês poderem escolher uma dessas obras. Então, temos essas 3 alternativas aí. Aí vocês, né? Então, até para dizer não à obra, ele precisa conhecer, né, Andréia? Exatamente. Né? Então, tem essas 3 situações, né? Então, eu acho que, como a Carol bem falou, né? Você não entrar no sistema, você pode, mas não deve fazer isso, né? O recomendado é que você entre no sistema e se posicione. Eu quero o objeto 1, eu quero o objeto 3, ou eu não quero o objeto 1, não quero o objeto 3. E pronto. Né? A autonomia é da escola, do coletivo da escola. Aí eu vi aqui muitas perguntas das pessoas, por exemplo, a Beatriz Goulart fala o seguinte: tivemos um caderno que traz o brincar, e agora um livro didático que traz a alfabetização. Querem brincar com os profissionais da educação, né? Bom, é importante a gente ressaltar que o PNLD é uma política federal, é o governo federal que abre um edital, que escolhe as obras e que depois abre um edital de como que essas obras que foram escolhidas, selecionadas, analisadas e tudo mais, pode chegar na escola, né? É uma política federal, eles estabelecem os prazos, eles estabelecem um cronograma. Não é cada município que faz isso, não é cada estado que faz isso, não é o Distrito Federal que faz isso, é o governo federal. Em relação à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, está sendo colocado para vocês toda essa explicação, para vocês entrarem no sistema e se posicionarem, se quer ou se não quer. E colocar a ata lá, tanto se quer ou se não quer. E fazer, e se quiser, fazer a escolha do livro que vocês querem, né? Em relação às publicações da DINF, eu acho que quem tem acompanhado aí a nossa trajetória, de fato, nós nunca publicamos nenhum caderno, nenhum livro didático. A gente publica cadernos para provocar reflexões no professor. Então, eu acho que esse tipo de comparação é muito injusta, né? E que não traz uma reflexão para esse momento, uma reflexão saudável para esse momento que a gente está vivendo. A gente precisa entender o que é uma política federal que está sendo colocada, né, diante do Distrito Federal, da Secretaria de Estado do Distrito Federal, e os professores estão tendo a oportunidade de fazer uma escolha. Se quer o livro didático, ótimo, aceite um livro didático e escolha um livro didático. E se não quer o livro didático? Eu falei para vocês o tempo inteiro, é a autonomia do professor. E aí a Sônia falou que alguém, né, pediu uma posição da DINF, né? Eu acho que não cabe eu trazer uma posição da DINF. E eu trago novamente uma situação familiar, né? Como eu falei para vocês no começo, eu tenho uma filha que já é casada, que tem 2 filhos, e muitas vezes ela vem conversar comigo e perguntar algumas coisas, e eu não opino em nada. Eu sou apenas a mãe, eu sou apenas a mãe, né, da mãe, eu sou apenas a sogra, eu sou apenas a avó, né? Aquele núcleo ali precisa tomar as decisões deles. Então, o que eu faço? Eu lanço questionamentos, como eu fiz com vocês. Eu trouxe questões para vocês refletirem. E vocês que vivem no coletivo de vocês, na comunidade escolar de vocês, na realidade de vocês, que
dialoga com a família, que percebe nessa relação com a criança, que tem esse olhar para a criança, para as infâncias, para a educação infantil, para os documentos norteadores, para o nosso currículo, que tem toda uma história na educação infantil, toda uma trajetória, você vai fazer as suas escolhas. A gente, enquanto diretoria de educação infantil, a gente só vai lançar essas questões, que foi o que a gente fez, a gente lançou questões. Mas antes de finalizar aqui, eu queria trazer uma provocação. Eu vi muitas vezes as pessoas... Passando um caminhão aqui, só um minutinho. Eu vi muitas referências aqui das pessoas, né, por vários motivos, trazendo o livro didático, né, de uma forma negativa e tudo mais, e tal. E aí eu comecei a pensar em algo que a gente tem vivenciado desde o ano passado para cá, que ficou mais assim evidente aos nossos olhos, né? E é algo que a gente tem conversado muito com os profissionais da educação que atuam na educação infantil, que é a questão de atividades, porque assim, tudo bem, eu vou falar assim, não, eu digo não para o livro didático, mas eu sou adepta de atividades xerocopiadas, gastando tinta, gastando energia elétrica, gastando papel, em que as crianças fazem exatamente o que está no livro didático. Então, a gente também precisa pensar sobre isso, né? Se, de fato, eu estou rompendo por várias questões com o livro didático, eu preciso pensar nas atividades que eu organizo nesse espaço, até para ter essa argumentação, como eu falei para vocês, que muita gente fala assim, mas a família pode falar alguma coisa, aí você vai ter argumentação para falar, com base nisso, com base naquilo, com base nisso outro, esse documento, essa concepção, esse estudo e tal. Eu acho que não compensa a gente aderir ao livro didático. Aí, quando chega no final do ano, que chega o momento de se reunir com a família e apresentar o trabalho, muitas vezes a escola traz um nome chamado portfólio, por exemplo. E esse portfólio, quando a gente abre, tem um monte de atividades copiadas, que a criança ali simplesmente está cobrindo letrinha, cobrindo número, repetindo o que está no livro didático. E a família vai pensar, mas quando eu estive lá e a professora falou contra o livro didático, ela falou que ia na contramão disso. E agora chegou no final do ano e é isso que ela me apresenta? Então a gente precisa pensar também sobre isso, né? Eu não estou aqui defendendo um livro didático e nem estou falando contra. Eu acho que a minha posição aqui não é falar para vocês aceitem, não aceitem, aderem, não aderem, escolha. Não é essa, é provocar reflexões. E eu estou provocando reflexões em vocês. Como que é a organização do trabalho pedagógico na sua escola? É pautado em atividades xerocopiadas? Se for, talvez o livro didático caiba direitinho no que você já realiza. Se não for, talvez não caiba. Então, depende do que você acredita, no que você vivencia da educação infantil no seu contexto, né, da unidade escolar pública ou parceira que você vivencia. Sônia, só um instantinho, nós temos 3 minutinhos, né, para terminar, que eu estou vendo aqui o cronômetro, só queria responder 2 perguntas rapidamente. A primeira, a Tânia fez a pergunta seguinte, se caso a escola não opte em não escolher o livro didático, se vai sofrer alguma sanção. De jeito nenhum, a opção está lá. Então, você tem esta opção. Como eu falei, vocês podem tudo, algumas coisas não devem, outras sim. Vocês vão, junto com o coletivo, decidir o que querem e não vai sofrer sanção nenhuma em nenhuma opção que vocês optarem. Aí tem uma outra aqui, que, respondendo a Patrícia, a escola tem autonomia para que a verba destinada aos livros didáticos e guia de alfabetização seja direcionada a livros literários ou materiais adequados à educação infantil? Patrícia, infelizmente, a Andréa colocou, a Sônia colocou, o programa, ele é federal, é um programa nacional, mas a não escolha do livro didático ou da obra pedagógica não vai impedir,
no momento de fazer a escolha do objeto 2 das obras literárias, das escolas fazerem normalmente. Já tem a verba lá para as obras literárias, tá bom? Agora é com você, Sônia. Endossando, não sei se é a mesma Patrícia, ela pergunta, não há possibilidade do DF não aderir a esse momento como rede? Patrícia, o que a gente entende é o seguinte, a adesão, ela é para todos os objetos, ela não é separada. Se a Secretaria de Educação não fizesse adesão para a educação infantil, nós não teríamos a possibilidade de receber o objeto 2, que é o literário, que é tão primordial, que é tão importante, que a gente considera fundamental que chegue até as nossas escolas. Então, não é separado. Quando você faz adesão, por exemplo, quando a Secretaria fez adesão para o ensino médio, então, não dava para separar os 5 objetos do ensino médio. Então, o ensino médio tem o projeto de vida e projetos integradores, o objeto 2, que são por áreas, né, dos componentes do conhecimento, as áreas de conhecimento. Depois tem o digital, tem o do professor. Então, são 5 objetos. Então, se eu não tenho como separá-los, eu faço adesão para um, depois não faço para o outro. Vocês estão entendendo? A adesão é para o todo. É para todos os objetos. E aí, por isso que existe a autonomia, né, da escola, que deve verificar o seu currículo, que deve verificar a sua proposta pedagógica, entendendo, gente, que o material didático, o livro didático, ele é um suporte, ele é um instrumento, ele é um recurso que eu utilizo ou não. Ele não é um manual, ele não é uma receita pronta. Eu não tenho que segui-lo, né? A concepção desse objeto, né? Livro didático hoje é bem diferenciado de 20 anos, 30 anos atrás, em que eu tinha uma cartilha, uma receita de bolo. Existem possibilidades que eu tenho que avaliar se vale a pena eu escolher. Como a Carol reiterou, gente, não tem nenhum problema para a escola ela não fazer a escolha. A escolha você tem que fazer, pelo sim ou pelo não. Eu quero ou não quero receber. Não tem importância, é você dizer que não quer o livro. Vocês não vão sofrer, nenhuma escola sofre sanção por isso. Por isso que o programa é da autonomia à escola e não à rede. A rede, ela não tem, né, autonomia de dizer eu só quero esse, eu só quero aquele. A rede, ela faz adesão para o todo. E aí o programa, ele acontece em etapas, né, que hoje eles chamam de objetos, que são ofertados em momentos diferentes e às vezes até em anos diferentes. Vocês viram que o literário, por exemplo, foi oferecido para a educação infantil em 2019. Esse ano, por exemplo, o ensino médio está recebendo projeto de vida e projetos integradores, fazendo essa escolha, e das áreas do conhecimento. Esse ano ainda não tem o digital, esse ano ainda não tem o literário, esse ano ainda não tem o dos professores e dos gestores. Isso virá, ele é gradativo, tá certo? Então, quando será feita a escolha do objeto 2, Carol? Tá sem som. Voltei, gente. A escolha do objeto 2 vai ser feita o ano que vem, 2022, tá bom? Confirmei com a FNDE, acho que não tem uma semana. E eles me colocaram que essa escolha vai ser o ano que vem. E aí tá no... para que vocês visualizem no vídeo, na descrição do vídeo, que o período de escolha, então, é entre 16 a 30 de agosto. Então, nesse período, gente, vocês devem conversar, se reunir, como a Andréia colocou muito bem, a partir dos documentos norteadores, a partir de todo o estudo feito, a partir, né, lembrando mais uma vez que não se trata de manual, não se trata de receita, não se trata de bolo pronto, mas se trata exatamente o que eu, enquanto coletividade, enquanto escola, quero para o meu menino, quero para o meu estudante, quero para a minha criança. Tá? Se a escola optar em não receber os livros didáticos, depois podemos receber os livros literários tranquilamente.
Numa coisa, não, uma escolha agora não invalida a escolha na próxima etapa, gente. Tá certo? Então, eu posso dizer não, sim, né, ao guia de alfabetização, eu posso dizer não aos livros didáticos, né, para creche, que são destinados exclusivamente para o professor, e também para a pré-escola eu posso dizer não, que são destinados para estudantes e professores, eu posso dizer não para tudo que tem agora, está sendo ofertado agora, no objeto 1 e no objeto 3. O ano que vem, vocês poderão, sim, escolher os livros literários. Quem pode participar da escolha desses materiais? Pré-escola e creche. Exato. Os profissionais que atuam, né, nas creches e na pré-escola. São os profissionais da unidade. Gestor pode participar? Claro, ele atua. Ele é o diretor. Gente, é a comunidade escolar, é a coletividade escolar. Né? A partir, como a Andréia muito bem esclareceu, de todas as diretrizes nacionais para a educação infantil, o currículo da educação infantil, todos os documentos norteadores, todas as discussões que vocês já fizeram devem ser levadas em consideração aqui, sim. Tá? Lembrando, gente, o Programa Nacional é um programa democrático. Né? Por mais que a gente entenda que isso não tenha sido discutido na base com relação a esses materiais, que não tenha tido uma ampla discussão, vocês podem, sim, nesse momento, discutir nas suas escolas e fazer a sua opção. Essa opção existe. Não é obrigatório pedir o livro para a educação infantil. Mas é obrigatório entrar no sistema e dizer: eu não quero receber. Ou eu quero receber tais e tais obras. Sônia, lembrando que o objeto 1 envolve a creche e a pré-escola, mas o objeto 3 é só para a pré-escola. Isso, bem lembrado, tá? Só reiterando que esses materiais, os slides serão disponibilizados. Eu queria também reiterar o que a Carol colocou. Assim que nós tivermos também os slides dentro do sistema, porque a gente tem hoje, né, como, por exemplo, entrar na escolha do ensino médio, mas ainda não temos como entrar, nós, né, da Secretaria de Estado de Educação, de como entrar, né, no espaço ainda da escolha da educação infantil, mas assim que nós tivermos os slides, a gente também compartilha com todos vocês, com a equipe da DINFRA, com os coordenadores, né, intermediários da política de livre leitura e os coordenadores intermediários da diretoria de educação infantil. Mais alguma coisa que a gente não tenha respondido? Mas tem professores que estão atuando na pré-escola neste ano, mas não estarão no próximo, bem como professores que estão em outras séries este ano, podem optar pela educação infantil no próximo ano. Tá, eu acho que a questão aí é que ela está dizendo que quem está fazendo a escolha neste momento... Eu acho que foi porque teve uma questão, Sônia, que perguntaram se os professores dos anos iniciais, deve ser alguma escola clássica que tem educação infantil, poderia participar da escolha. Sempre nas reuniões, só um instantinho, Sônia, a gente coloca o seguinte, quando a gente fala numa escolha coletiva, onde tem a discussão de todos, com base na proposta pedagógica da escola, a escolha é feita com base no currículo em movimento, na BNCC. Por quê? Porque quando um professor, e a gente sabe da rotatividade dos professores nas escolas, quando ele sai de uma escola para outra, ou quando ele muda, né, de etapa, ele vai estar com um material que foi escolhido, né, com base na proposta pedagógica, adequando-se ao currículo. Então, não tem problema mudar o professor de série, porque aquele livro não foi a gosto do professor, mas foi fundamentado em cima de diretrizes, certo? Vamos apoiar as ações da mesma, dizendo, o livro deverá ser devolvido para a escola depois de utilizado pelo aluno? Esse livro do estudante é consumível, dos pequenininhos da pré-escola. Agora, livro do professor, gente,
é livro reutilizável, até porque, como a colega colocou, o professor sai da escola, sai de uma série para outra, e aí, se ele ficar com o livro, no ano seguinte, não tem o livro do professor para o outro colega utilizar. Acho que respondeu. O livro deverá Pelo ser... aluno não precisa ser Pelo devolvido. aluno, não. Uhum. Bom, então, É a acho mesma. A opção primeira deveria ser: a rede de ensino do DF vai adotar ou não o livro didático. E não isso que está posto. Os objetos só poderiam ser feitos depois dessa decisão. Os objetos só poderiam... infelizmente, gente, o programa, como a Andréia colocou, como a Carol colocou, como nós colocamos, ele já vem no formato pronto. Da mesma forma como perguntaram, a gente pode recusar, né, de escolher esse objeto 1 e objeto 3 e pensar nesse recurso para a literatura? O recurso para a literatura já é pensado no objeto 2, né, e a gente poderia intensificar, né, se a gente tivesse essa opção de optar se a gente fosse consultado, né? Se as secretarias fossem consultadas, a gente poderia sugerir isso, né? Mas, infelizmente, o formato ele já vem pronto do programa. Está dizendo que na escola dela, todo mundo que está contrato temporário na educação infantil este ano, então eu acho importante. Sim, gente, autonomia. A escola ela tem autonomia, o processo é democrático, então a escola é que tem que se organizar. A Andréia deixou isso bastante claro. A escola tem que se organizar, porque ela que conhece a sua própria realidade, né? Então, cada escola tem uma realidade, um horizonte de experiência, uma comunidade diferente da outra. Eu vi aqui, inclusive, nos comentários, algumas colocando assim, alguns colocando assim, olha, nesse momento que tem uns híbridos ou não, até para as famílias, talvez fosse importante, não que esse material fosse uma cartilha, né, mas que fosse um suporte, fosse um recurso. Então, enfim, gente, a escola tem que parar, tem que se debruçar a despeito. E essa é uma outra coisa que a gente também quer informar. E isso aconteceu em relação ao ensino médio e vem recorrentemente acontecendo em relação às outras escolhas. Por mais que a gente tente, por mais que a gente mande ofício, pedindo que o prazo seja mais dilatado, para que haja mais tempo, né, para que a escola se debruce sobre o material, analise o material, possa opinar sobre o material, isso também é uma política de, vamos dizer assim, de dimensão continental. É muito complicado, então, né? Por isso, existem os prazos, e às vezes os prazos são curtos para essa análise. E a gente concorda plenamente com isso, né, de que o prazo é muito curto, que o prazo, às vezes, precisaria ser ampliado, até para a gente analisar melhor, e até a própria rede conhecer, né? Tanto a equipe da DINF quanto a equipe da GPlay, a gente, como disse para vocês, nós dissemos para vocês, nós não tivemos acesso às obras na íntegra. Então, até para analisar e orientar nesse sentido específico de obras que dialogam ou não com o nosso currículo, é difícil, tá? É praticamente impossível. Sandra, a gente vai encaminhar o passo a passo, esse passo a passo para a chave de acesso por e-mail, tá bom? Eu não sei se na lista de presença vocês colocaram o e-mail, mas a gente vai passar para as UniEBs e as UniEBs vão encaminhar para todas as escolas de educação infantil da sua regional. Então, não se preocupe. Sim, a live vai ficar gravada e disponível, tá? No canal do YouTube da Gerência de Políticas de Leitura, tá? Vai ficar gravado sim, pessoal. Vai ficar disponível. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu acho, Sônia, que eu estava lendo aqui as perguntas, elas são nesse sentido, né? Que a gente já respondeu várias vezes, né? Então, eu acho que muitas dessas perguntas talvez tenham as pessoas muito angustiadas, né? No início da live, bombardearam com um monte de perguntas que, ao longo dessa nossa conversa, elas foram sendo respondidas. Eu acho que
As duas diretorias vão estar à disposição, né, para caso surja alguma dúvida aí ainda. E é isso. Até, Roseni, você pode... colocaram aí, é porque a gente colocou também lá no último slide, né, os nossos, mas já está sendo colocado aí na descrição do vídeo, né, os contatos, os e-mails, para que vocês possam estar encaminhando as dúvidas que surgirem, e a gente vai estar sempre à disposição, né, Andréia? Exatamente. E é isso, gente. Fica aí o convite para o exercício da autonomia de vocês, né? E promover esse debate dentro de cada unidade escolar, pública ou parceira. Só lembrando aqui, Sônia. Oi? Só lembrando aqui, se alguma escola, algum gestor estiver com problema na senha do PDDE, encaminha um e-mail para a gente, para gplay.dispre@edu.se.df.gov.br, que quanto mais rápido a gente ativar essa senha, mais rápido ele pode ter acesso ao código, né, a chave de acesso, e segunda-feira, quando abrir o sistema para escolha, para ele já ir conhecendo o sistema mesmo próprio lá na prática, tá bom? Não esqueçam de mandar um e-mail para a gente. Bom, eu queria relembrar aqui a história da Ana Neila, do guarda-chuva, né, da professora, que reúne, né, o choro, a alegria, as descobertas, os sabores, os cheiros, a memória. Eu queria reunir aqui essa manhã, né, de 13 de agosto de 2021, em que a gente está aqui para pensar, refletir e conjuntamente, colaborativamente, ajudar vocês. Que esse guarda-chuva agregue sonhos, que esse guarda-chuva agregue esperança, que esse guarda-chuva não traga desesperança nem desespero, mas que esse guarda-chuva possa, né, acolher a todos vocês, a todos nós, e principalmente acolher todas as nossas crianças, nas nossas creches, na nossa pré-escola, né, Andréia? E que a gente possa, de maneira coletiva, de fato, de maneira democrática, fazer a nossa escolha, né, para o bem de todos e para aquilo que vocês creem, né? Tem uma fala que eu acho muito, muito interessante, que para mim é de um personagem da literatura universal que eu repito sempre, e que talvez seja um pouco o lema da minha vida a partir do momento que eu li a obra Dom Quixote de La Mancha. É pelo sonho e pela fé que nós vamos. Então, com essas palavras, eu digo e me despeço de todos vocês, agradeço aí, né, a parceria da DINF, a equipe da Gerência de Política de Leitura, a equipe toda que está nos bastidores, né, a Suzy, a Lide, a Roseni, a Carol, toda a equipe da Gerência de Política de Leitura, a equipe da DINF que também está nos bastidores, a Ana Neila, a Juliana, a outra Andréia, que eu agora fugiu o nome, né, Andréia? Enfim, agradeço a todos vocês e por estar aqui nessa manhã de sol do dia 13 de agosto de 2021. Um abraço.